poder brincar com essa ideia. Isso aqui, na verdade, é interessante, porque é uma coisa que, se vocês vão trabalhar com, assim, métodos de machine learning, de otimização, qualquer coisa, a diferenciação automática é uma parte central de todas essas coisas, né? Você obter as derivadas da função que você da função que você está querendo calcular como função das variáveis do seu problema automaticamente. Por que automaticamente, tá? Deixa eu acrescentar uma coisa aqui, né? Porque essa função h que eu escrevi aqui é uma função que a gente consegue derivar, tudo bem? Na mão, sem grandes dificuldades. Eu poderia pegar e fazer na mão, e seria, inclusive, melhor. Mas vamos supor que agora eu defino uma função muito mais complicada. Então, eu vou definir a função h2 de x, tá? E essa função h2 de x vai ser assim, ó. S igual a 0, e aí eu vou fazer for e em 1 até 100, e aí o que eu vvou fazer? Vou inventar alguma coisa diferente aqui. Eu vou fazer a função ser S, vai ter uma coisa adicionada, que vai ser o seno de x de 1 de i vezes x de 1, mais 1 dividido por x de 1 elevado a 1 sobre i. Tá? Return this. Tá? Vamos ver. Então, minha função agora ficou mais complicada, né? Notem que ela tem um loop, tá? Ela tem um loop dentro dela, e ela... O que ela vai ir? Ela vai começar com s igual a 0, e ela vai somar 100 vezes dentro desse loop, o seno do índice do loop vezes o valor de x, que é um vetor de uma componente só nesse caso, mais 1 dividido pelo valor de x elevado a 1 sobre i. Tá bom? Então, um treco complicado, mas sei lá, e supostamente eu vou passar um valor de um vetor, né, que eu tô falando que essas funções têm que receber vetores, e dar um resultado, tá? Então, quando eu calculo H2 para x igual a 2, dá 96. Quando eu calculo H2 para x igual a 7, dá 94. Tá? Quando eu calculo H2 para x igual a 1, dá 99. Tudo bem? Ok? Então, agora a gente vai derivar essa função. Imagina que a gente vai derivar. Derivar essa função na mão é outros 500 já, né? Porque a gente tem esse loop no meio da história, né? Então, se a gente fosse derivar isso na mão, ainda dá. A gente teria que escrever na forma de uma somatória, para 100, pensar como é que faz a derivada, fazer uma maneira aí de derivar todos os termos, ainda dá para fazer isso na mão, tá? Mas já está bem mais complicado derivar isso na mão. O que a função reverse diff vai fazer? Eu vou mandar H2, e eu quero calcular a derivada disso aí em x igual a 3, e deriva a função em x igual a 3, tá? Mas ela deriva um código, literalmente, tá? Ela pega o seu código, que pode conter loops, pode conter condicionais, pode conter uma série de coisas, e ela vai derivar, ela vai entender esse código do ponto de vista da sintaxe do código, tá? E fazer essa derivada. Então, é uma coisa não trivial aqui que está acontecendo por baixo do pano dessa diferenciação automática, tá? É uma coisa não trivial. Então, para que a gente vai usar isso, né? Você tem aquela sua função lá, Newton-Raphson, lá, que sei lá, Newton-Raphson, e ela começava assim, né? Tem um H em algum lugar aqui, né? Raphson, sei lá. Enfim, e a sua função recebia x, né, que era o ponto, e agora a gente vai acrescentar no começo, para ela receber a função também. Então, ela vai, a sua função vai, o Newton-Raphson é um método que é para minimizar, não, para encontrar zero de funções, né? Para encontrar os zeros, você tem uma função que atravessa os zeros, você vai encontrar os zeros, tá? Então, é muito simples, tá? Vou compartilhar de novo, vou descompartilhar isso aqui um pouquinho, já aproveitando para mostrar como é que é o Newton-Raphson aqui na Wikipédia. Aí todo mundo já entende o que a gente está fazendo. A biblioteca ainda não terminou de compilar, mas eu mandei o meu código no chat, qualquer coisa. Tá. Não é isso aí. Tá? Você deve ter outro pacote compilando aí, mas tudo bem.
Cadê o compartilhamento? Tá, então, eu vou abrir aqui muito rapidinho, não vou explicar nenhum detalhe, porque só para ver só vendo o desenho a gente entende o que está acontecendo, tá? Então, o que está acontecendo nesse desenho aí? Vocês estão vendo da Wikipédia aí, é o Newton Raphson como explicado na Wikipédia. Você tem uma função aqui, né? E você quer encontrar onde essa função vale zero. Então, você vai partir de um ponto x0, você vai calcular a derivada em x0, aí você vai extrapolar essa derivada e ver onde a derivada encontra o zero. Tá? Aí isso te dá um novo ponto x1. Aí nesse ponto x1, você vê quanto vale a função que você está querendo encontrar o zero, calcula a derivada, extrapola essa derivada, vê onde a derivada bate no zero, encontra o ponto x2. Aí você calcula a derivada em x2, extrapola a derivada para quando a função vale zero, e esse é o processo iterativo que vai te progressivamente aproximar do ponto onde a função vale zero. Tá? Então, essas são, que nem fala aqui, as 3 primeiras iterações do método de Newton. Então, vai lá, você escolhe um ponto inicial, calcula a derivada no ponto inicial, extrapola essa derivada quando ela vai para zero. É uma reta, né? A reta tangente, a curva que você está querendo encontrar a raiz. Então, você extrapola a reta tangente, vê onde é que a reta tangente corta o zero, e aí calcula a derivada nesse novo ponto, vê onde a reta tangente corta o zero, calcula a derivada nesse ponto, e vai fazendo isso até que você converge ao ponto onde a função vale zero. Aí está feita a continha aqui, então o método é o método que o Matheus implementou aí, o que é? Que dado um ponto x0, por exemplo, o ponto x1, ele é calculado como x0 menos a função em x0 dividido pela derivada em x0. Então, esse é o processo iterativo. O ponto x de n mais 1, n é as iterações do método, vão ser o ponto anterior menos o valor da função dividido pela derivada. Tá? Então, o método de Newton-Raphson que a gente vai calcular vai ser isso. Então, vamos chamar de x0 aqui para ser construído. Peraí, deixa eu compartilhar a tela. Aqui para vocês. Aqui. Então, tá lá o método aqui do lado, né? Desenho do método. E aqui o código em Julia, tá? Então, vamos chamar de x0. Então, ok, minha função, Newton-Raphson, que é a mesma coisa que o Matheus fez ali, deu essa ideia aqui, que acho que é uma boa coisa nesse ponto da disciplina, para a gente entender. Vamos implementar aquele método ali. Então, o método vai fazer o seguinte, isso aqui vai parar em algum momento, que a gente vai colocar, e vai parar, talvez, com o número máximo de iterações, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inicializar a minha função com x igual a x0, e aí eu vou escrever isso aqui assim, ó, para usar uma notação diferente da que o Matheus usou. While vamos colocar um ΔX aqui. ΔX igual, vou colocar mais inf para deixar mais claro. While ΔX maior que tau e it menor que max, it menor que igual. Tá, então, o que vai acontecer? It igual. Tá, o que vai acontecer? Eu vou criar um loop aqui, tá? Que vai ser esse loop aqui. Para começar, como é que esse loop vai agir, né? Eu vou começar com ΔX valendo infinito, e eu dei uma tolerância, que a gente vai já entender o que é essa tolerância dentro do método, eu dei uma tolerância para o meu algoritmo e um número máximo de iterações. Então, depois a gente vai entender o resto da função, mas o que eu digo? Olha, eu começo com um ΔX de infinito, e eu digo, olha, enquanto ΔX for maior do que a tolerância, e o número da iteração for menor ou igual ao número máximo de iterações, eu vou executar coisas dentro desse loop. Eu começo o contador das iterações por 1, e começo o ΔX com infinito, então, ele vai com certeza ser maior do que a tolerância de cara, vai entrar sendo maior do que a tolerância, porque infinito é maior do que 10 menos 5,
E o contador de iterações começa como sendo 1 e é menor do que 1000, então ele vai entrar na primeira iteração do loop. Aí dentro do loop, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o método de Newton-Raphson. O que é fazer o método de Newton-Raphson? Eu vou falar que x é igual o valor anterior de x, então, é igual o valor anterior de x, menos, e agora é onde entra o que a gente vai fazer. O valor da função calculado em x, tá? Que é o que está escrito aqui, ó. O valor da função calculado em x, dividido pela derivada, tá? Só que aqui a gente vai usar a derivação automática, tá? Então, eu vou calcular a derivada automaticamente da função f que eu estou passando para o meu método. Tudo bem? Eu não estou vendo vocês, então se vocês puderem dizer sim, não, alguma coisa. Tá dando para acompanhar. Acompanhando, estão acompanhando? Então, só notem aqui um detalhe que eu vou colocar aqui, né? Da maneira como a gente está dando esses exemplos, a função reverse diff gradient devolve um vetor, tá bom? Então, eu, em vez de escrever, como ela devolve um vetor, o passo, eu quero que use a primeira componente desse vetor, né? Que é o valor da derivada naquele ponto, tá? Então, reverse diff gradient devolve um vetor de um elemento só. O que eu quero é pegar o valor desse primeiro elemento, que é o reverse diff gradient de 1, né? Ou se a gente quiser fazer isso em duas linhas, eu poderia escrever grad igual a reverse diff.gradient de fx, e aqui eu poderia pegar o primeiro elemento do vetor grad, tá? Talvez isso fique mais claro. Tá? E aí eu calculo quanto variou o x. Delta x é igual a x, o valor, né? X menos x mil, ou x mil menos x, né? Melhor, mas tanto faz aqui. O que eu estou calculando? Olha, quanto que variou x? Se eu faço a diferença entre o novo valor de x obtido e o valor de x anterior, e se essa diferença eu vou chamar de delta x, se o delta x for menor ou igual à tolerância, eu vou sair do loop. Né? Se o número de iterações tiver sido atingido, eu também vou sair do loop. Então, eu preciso acrescentar o contador das minhas iterações, tá? Então, essa seria uma maneira de escrever esse método. Então, eu entro com um x que eu copio o x0 que eu entrei, para não mudar ele. Aí, eu começo com um ΔX, que é a variação, que vai ser a variação do ponto que eu tenho em relação ao ponto anterior, e um contador de número de iterações. Se essa variação é maior do que a tolerância que eu estou querendo, ou seja, se a função ainda está variando bastante, eu continuo avançando no meu processo iterativo para tentar obter a raiz. E como é que é o processo iterativo? Consiste em calcular o gradiente e atualizar o meu ponto fazendo x menos o valor da função dividido pelo gradiente, que é a fórmula do método de Newton-Raphson que está escrita aqui. X de n mais 1 é x de n menos f de x de n sobre f' de n. Aí, dado esse novo ponto, eu calculo quanto que variou a função, quanto que variou, aliás, o ponto, na verdade, né, aqui, na verdade, eu acho que seria mais, não sei, tanto faz. Poderia ser as duas coisas, teria duas possibilidades aqui. Aqui a gente está calculando quanto variou x, tá? Então, se o passo em x foi muito pequeno, a gente para. A outra alternativa seria quanto que a função variou, né? A gente poderia ter diferentes critérios de parada aqui. Esse critério aqui é quanto que o x andou. Se o x está andando muito pouco, eu saio. Esse é o critério que a gente está usando. Eu poderia usar um critério que fosse f de x também. Né? Se a função não variou, eu poderia usar isso como critério de saída do meu loop. Seria uma alternativa, tá? Válida também. E como aqui a gente está procurando uma raiz da função, ou seja, a gente espera que a função valha zero, eu poderia usar como critério de saída isso explicitamente, né? Poderia escrever que ΔX, na verdade seria bom ter outro nome, é o próprio valor da função em x1000. Isso seria uma alternativa aqui, porque como esse método é um método para encontrar a raiz da função, ou seja, para encontrar quando a função vale zero, um critério razoável de parada bom, a função já vale zero dentro da tolerância que eu estou querendo,
Eu acho que, na verdade, esse seria o melhor critério aqui. Então, vamos mudar ele para isso. Em vez de chamar isso de ΔX, vamos chamar de F0, sei lá. F0, o que vai ser? Vai ser a função que eu vou ter, o valor da função que eu vou testar para ver se ela está suficientemente perto de zero. Tá? Então, na verdade, nem precisa, né? Vamos chamar de Fx. Tá? Então, vamos chamar ela de Fx, a gente calcula ela aqui explicitamente agora, ó, isso aqui vai ficar até melhor. Fx igual a f de x, e aqui eu uso Fx. Tá? E aí eu não vou mais usar ΔX como critério de tolerância, eu acho que vai ficar até melhor. Então, quais são os meus critérios do loop agora? O método de Newton, o objetivo dele é encontrar a raiz da função. Eu quero me aproximar de um ponto onde a função vale zero. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com f de x, aqui, aí fica melhor ainda, porque eu posso simplesmente escrever f de x igual a f de x zero. Aqui, tá? Então, eu começo com o valor da minha função, sendo o valor da função no ponto de entrada do meu método. Então, eu passo a função que eu quero encontrar a raiz e o ponto inicial. Então, o valor da função que eu começo é o valor da função no ponto calculado no ponto inicial. Se o valor da função é maior do que a tolerância, eu entro no loop. Se ele já é menor do que 10 a menos 5, eu considero que eu já entrei no zero. Já estou próximo o suficiente do zero. Aí, o que eu faço? Eu calculo o valor da função no ponto x, calculo o gradiente da função no ponto x, calculo um novo valor para f de x, tá? Calculo um novo valor para f de x, a f de x já está calculado lá em cima, então se para ainda fazer isso aqui, f de x igual a f de x new e x igual a x. E aqui eu posso tirar essa chamada. Tá, então, f de x já foi calculado aqui em cima. Então, eu vou calcular o gradiente. Aí eu vou calcular um novo valor para x, que vai ser o valor de x que eu tenho, menos f de x dividido pelo gradiente. Aí eu vou acrescentar o contador de iterações. Aí eu vou calcular a nova f de x, que é a f calculada no novo ponto do meu processo iterativo, é a f calculada no novo ponto. E eu vou atualizar o meu ponto, que a gente chama, comumente a gente chama esse x de ponto corrente. Então, a gente poderia chamar ele de x current, ou current x, em inglês, né? Então, mas tudo bem. Esse é o ponto x, que vai ser agora assumir o valor de x new. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se f de x for suficientemente pequena, ele não vai entrar na próxima iteração do loop. E aí, o que significa que eu encontrei a minha solução, e eu vou escrever a solução aqui, println solution found, x é igual o valor de x que saiu do loop, f de x igual ao valor de f no ponto que saiu do loop. Tá? Então, se eu não errei nos parênteses, vai ser isso aí. E a gente pode escrever aqui informações sobre o processo iterativo. Então, println. Então, iteration, it, x igual a x, f de x igual a fx, tá? Então, eu vou imprimir em cada iteração, vou falar qual que é o número da iteração, qual que é o valor em que ponto x eu tô, tá? x0, x1, x2, qual que é o valor de x em cada ponto, e qual que é o valor da função. Aí eu vou automaticamente calcular o gradiente dessa função, aplicar a iteração de Newton, que é isso aqui, atualizar o contador de iterações, atualizar o valor da função, atualizar o valor de x para o valor de x new, e se a função está suficientemente pequena, eu vou sair do loop, ou se eu atingir o máximo número de iterações, eu vou sair do loop. Tá? Então, na verdade, aqui não é solution found, né? Na verdade, if fx menor ou igual a solução foi encontrada. Senão, ele saiu daqui pelo máximo número de iterações. Println maximum number of iterations. Tá? E aí eu vou escrever só isso.
Tá? Então, se ele sair desse while pelo critério de convergência, eu encontrei a solução. E aí eu vou devolver, da minha função, eu vou devolver o valor de x, tá? O valor de x e o valor de f de x, sei lá. Que os últimos valores de f de x que eu obtive. O que eu errei? Algum parênteses? Ah, peraí. Aqui tem um E, tá faltando, é isso? Tem algum parênteses faltando aqui. Ah, no print ln lá em cima. Outro parênteses faltando. Onde? Aqui. Tá? Então essa é a função Newton-Raphson. Estão acompanhando? Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Sim. Tá? Então, isso seria uma implementação... Onde vocês podem parar agora? Do Newton-Raphson. Usando... E aí, o que eu posso fazer agora, né? Vamos pegar alguma das funções, começar com uma função bem simplona, né? F de x, que eu tinha falado para vocês, sendo x de 1 ao quadrado. Lembra que eu preciso usar essa notação aí de vetorial, porque o reverse diff está querendo calcular um gradiente, tá? Então, f de x ao quadrado. Então, vamos ver se meu Newton-Raphson funciona. O que eu vou passar para a função? F e um ponto inicial, tá? Então, eu vou minimizar a função, eu vou encontrar a raiz da função f, que é o x ao quadrado, saindo do ponto x igual a 2. Então, é como se eu tivesse x0 igual a 2, e eu vou tentar encontrar qual que é o ponto onde x ao quadrado vale 0, que tem que ser um 0, né? Vamos ver se funcionou. Ah, peraí. O que eu fiz de errado? Onde eu estou fazendo isso? Ah, claro, peraí. Então, como isso aqui é um vetor, né? X-nil tem que ser um vetor também. Então, vamos... X-nil igual... X-nil tem que ser um vetor também. Então, vamos fazer isso assim. Vamos inicializar como x-nil igual a x também. E aí a gente vai... Como a gente tá... Vamos fazer isso de uma maneira bem explícita aqui para ficar mais claro, tá? Então, x-nil tem que ser um vetor também. É isso que ele reclamou lá. Então, a reclamação dele foi a seguinte, ó. Não existe uma maneira de subtrair um vetor de um escalar, tá? Então, ele fala assim, ó, se você quer subtrair elemento a elemento, use a notação de ponto, mas aqui tem uma coisa mais fácil para a gente fazer. Então, ele falou, ó, não dá para subtrair um vetor de um escalar, porque x é um vetor e o resultado dessa conta é um número. Então, um vetor menos um número não é uma conta bem definida, tá? Então, eu vou escrever explicitamente, eu quero que x-nil, a primeira componente do vetor x-nil, seja igual à primeira componente do vetor x menos esse escalar. Aí sim, isso faz sentido, tá? Então, agora vai funcionar, tá bom? Então, aí rodou. Então, o que aconteceu? Na iteração 1, a função, eu estava no ponto x igual a 2, a função valia 4. Na iteração 2, ele calculou a derivada, fez esse passo aqui, né? Foi para o zero da aproximação linear, calculou, isso foi parar no ponto 1, aí foi parar no ponto 1, calculou qual que é a derivada no ponto 1, e a função valia 1 no ponto 1, né, porque x ao quadrado, e aí foi progressivamente, até que, fazendo esse processo iterativo, até que encontrou a solução na iteração 10, ou 11, né, na iteração 10 ou 11, encontrou a solução dentro da tolerância que a gente estava querendo. A função vale 10 a menos 6, então chegou dentro da tolerância que a gente estava querendo na solução. Tá? Agora eu posso chamar a função com outras coisas. Ó, aqui eu vou mostrar uma notação interessante para vocês, né? Que seriam as funções do tipo, em Python chamam lambdas, né? Mas são funções anônimas. Então, o que é essa notação aqui? Vai ser a mesma coisa, só que eu estou passando uma função que é anônima, que ela diz, ó, dado x, a função devolve o primeiro elemento dessa função ao quadrado. Tá? Então, no fundo, é a mesma função de antes, tá? Só que a notação é diferente. Essa função com essa flechinha aqui diz isso. Dado x, retorne x de 1 ao quadrado. Então, eu estou passando uma função que eu defini na própria chamada do método e começa com o ponto x igual a 2. Vai fazer a mesma coisa. Tá?
Agora eu posso mudar a função. Minimiza a função x ao quadrado menos 5. Tá? E aí eu já, no 2 já estava no 0. Então vamos botar outro ponto aqui, sei lá, 10. Tá? Então, agora, o que eu fiz aqui? Eu encontrei a raiz da função x igual a x ao quadrado menos 5, partindo do ponto x igual a 10. Tá? Então, ele foi lá, calculou a derivada, foi iterando, fazendo o mesmo processo iterativo, e chegou na solução, onde o x vale 2,36 e a função vale 10 a menos 6. Tá? Ah, eu acho que tem uma coisa errada no meu método, que é o seguinte. O que eu quero é que o valor absoluto da função seja maior do que a tolerância, tá? Porque eu não quero, se a função for negativa, eu quero que ele vá para o zero, né? Eu estou procurando a raiz da função, tá? Então, eu quero que o valor absoluto da tolerância seja maior do que zero. Se a função for negativa, eu quero que ele suba e vá para a raiz da função. Estou procurando a raiz da função, tá? Então, por isso que aquilo lá tinha dado parado na primeira iteração. Tá? Então, se eu começo agora no ponto x igual a 2, a função é negativa em x igual a 2, ele vai ir para x positivo, ele vai andar na direção de aumentar a função até encontrar a raiz da função. Lembra, eu defini outras funções. Eu tinha definido uma função h, né? Lembra que eu tinha definido essa função h aqui? Eu tinha definido essa função h. Vamos encontrar a raiz dela. Tá? Só passar ela aqui agora. Tá? Eu encontrei uma raiz da função h. E eu tinha definido aquela função h2, que era esse treco estranho aqui. Vamos encontrar uma raiz da função h2. Será que ela tem raiz? Tá? Essa função caiu num número complexo em algum lugar. Então, vamos, por causa daquela raiz, daquele 1 sobre x, né? Vamos partir de um outro ponto, talvez. Essa função aqui não está funcionando por outras razões. Então, a função... Qual que será a cara dessa? Vamos entender a cara dessa função para... Vamos entender a cara dessa função para pedir uma coisa que faça sentido, tá? Então, essa função aqui, então... x igual a menos 10, que eu faço 0, 0, 10. Então, plot x, 2x. Nessa parte, vamos definir. Ele está dando um número complexo aqui, peraí. Seno de x aqui não. Raiz quadrada de 1 sobre 1 sobre. Vai dar raiz. Ah, não pode ser negativo, né? Não pode ser negativo, por exemplo, se i for igual a 2, isso aqui é a raiz quadrada de x de i. Então, x não pode ser negativo, senão vai dar números complexos. Então, eu acho que se a gente só usar números positivos, a função vai estar bem definida. Tá, então, vamos plotar isso aí. Então, a cara dessa função. Estão vendo aí? Sim, apareceu. Essa função estranhona aqui. Felizmente ela não passa no zero, então vamos subtrair um treco dela para ela passar no zero, para ela ter raiz, tá? Então, vamos subtrair 100 dela, tá? Então a função começa valendo menos 100, e agora ela tem um monte de raízes, né? Ela tem raiz aqui, então dependendo do ponto que eu saio, posso cair numa raiz diferente, né? Tá vendo? Então a função é uma coisa horrorosa, tá? Mas é uma função definida dentro da parte x positiva. Então, agora eu posso tentar usar meu Newton-Raphson. O Newton-Raphson lá, nossa implementação, para encontrar a raiz dessa função, e vamos partir de um lugar que pareça fazer sentido. Ó, se eu parto de x igual, sei lá, por aqui assim, ó, de x igual a meio,
Vamos ver para onde ele vai, né? Se ele achasse a raiz, ele cairia aqui. Eu acho que ele vai sofrer, né? Porque a derivada aqui, ela fica positiva, negativa, positiva, negativa. Ela fica positiva, negativa. É um problema difícil para achar uma raiz, né? Se você está usando a informação da derivada, né? Porque a derivada pode apontar tanto na direção de vir para cá, como se ela pegar uma parte de derivada negativa, pode apontar na direção errada, tá? Mas se a gente sai se a gente sai de x igual a meio, a gente pode usar esse método para tentar encontrar uma raiz dessa função aqui, né? Tá, tudo bem, ele não conseguiu, como esperado, é um problema difícil, né? Porque a derivada é uma coisa muito instável nessa função, mas ele iterou lá, né? Então, lá, funcionou. Tá? O método rodou, ele só não conseguiu encontrar a solução. Se a gente partir de x igual em algum ponto por aqui, né? Mas vai ser difícil acertar, porque a derivada oscilar muito. Vamos fazer uma função um pouquinho menos chata que H2. Vou botar menos oscilações disso aqui. Tá? Então, agora essa é a função. Uma função um pouco melhor para a gente enxergar. Percebe que ela tem uma raiz aqui, né? Da maneira como ela está com menos 100 ali, ela tem uma raiz. Vamos botar a raiz num lugar melhor. Vamos botar uma raiz num lugar melhor. Então, menos vezes de menos 100. Vamos botar um menos 5. Eu acho que vai ficar mais bonito. Vamos ver. Olá, chefe. Estou dando aula. Depois eu falo com você. Tá? Então, percebe, essa função aqui tem uma raiz aqui, né? Onde ela está passando no zero. Então, se a gente partir de algum ponto entre 0 e 1, mais ou menos, a derivada parece bem comportada, ele deve encontrar essa raiz aqui dessa função. Então, Newton-Raphson da nova função H2 partindo de meio, olha lá. Ele começou partindo de meio, que começou partindo daqui. A função é bem comportada para esse lado, então ele vai calcular a reta tangente nesse ponto, achar que a tangente nesse ponto até encontrar a raiz dessa função que está mais ou menos por aqui, que é o ponto 1,08, onde a função vale praticamente zero. Tá? Então, percebam o que a gente fez, né? Isso aqui é uma coisa bem interessante. A gente fez uma função, vamos escrever assim. O que a gente fez? A gente usou o pacote reverse diff e a gente definiu um método Newton-Raphson de tal maneira que calcula automaticamente o gradiente de qualquer função que eu passar para ele. Tá? Então, eu posso minimizar qualquer função que eu definir, usando o código de Julia, que define essa função, fazendo a derivação automática dessa função. Então, agora eu encontro uma raiz de qualquer função que eu passe para ele. E isso aqui funciona. E funciona, né, que nem eu comentei para vocês, né, essa notação de função implícita, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um polinômio de quarto grau, mais 2 vezes x de 1 ao cubo, mais 5 vezes x de 1 ao quadrado, mais x de 1 menos 10, tá? O que eu estou fazendo aqui é procurando a raiz uma raiz desse polinômio partindo do ponto x igual a 5, usando o método de Newton-Raphson, tá? Usando derivadas automáticas por baixo do pano, usando o pacote reverse diff. Legal? Entenderam a ideia? Sim. Então, isso eu ia sugerir para você, assim, aproveitei o gancho, porque tem a ver com as coisas que a gente está usando, porque a gente está falando de métodos com derivada ali na apostila, né? Nas apostilas a gente dá exemplos aí de coisas. Aliás, será que eu não dei exemplo de calcular derivada automaticamente? Agora eu esqueci. Eu acho que não. Tá? Mas aqui. Então, eu acho que eu não dei exemplo de derivação automática, mas isso é uma coisa muito, muito, muito importante, muito comum. Não dei nenhum exemplo de derivação automática na apostila. Então, mas é uma coisa muito importante, muito comum, usar derivação automática, tanto para problemas de otimização, como para problemas em machine learning, derivação automática é uma coisa central também, quando problemas onde você quer saber qual que é. Machine learning em geral. Machine learning é uma maneira de fazer ajustes lineares, então, no fundo, ou não lineares, no fundo, você também está procurando raízes da função erro, né? Você tem uma função erro nos seus ajustes de machine learning, e o que você quer encontrar onde o erro vale perto de zero.
Então, por exemplo, você poderia usar uma coisa do tipo Newton-Raphson como uma maneira de otimizar a função de erro ou de loss, né, que chama em machine learning, da função loss de machine learning. Você poderia usar o método de Newton-Raphson. E aí, tipicamente, você vai ter um modelo lá de machine learning complicado e você vai usar a derivação automática para derivar esse modelo. E para fazer essa derivação automática, você vai usar um dos vários pacotes das maneiras que existem de fazer derivação automática, mas a ideia geral é essa aí. Você pode passar uma função genérica para ele e ele vai derivar o código, né? Não é diferenças finitas o que ele faz. Se alguém está se perguntando isso, não é diferença finita, ele não está calculando a função em diferentes pontos e fazendo uma aproximação da derivada numericamente. Ele está calculando analiticamente a derivada do código que você está fornecendo para ele. Tá? Então, essa é uma coisa interessante, importante, de uma maneira geral, também não é só uma coisa particular de Julia, tá? Derivação automática é uma coisa muito importante em todas as áreas de machine learning, tem pacotes e diferentes linguagens para isso. E a ideia é essa, né? A ideia é que você possa passar para o seu código uma função que pode ser um código em si, né? Pode ser uma função simples do tipo f de x igual a x ao quadrado, né? Sei lá, que era isso aqui. Mas pode ser um código complicado que calcula uma função complicada que você potencialmente não tem a menor ideia de como derivar. E aí, dadas condições razoáveis, você vai conseguir fazer a derivação automática da sua função e poder implementar métodos de otimização que usam derivada numa coisa que você potencialmente não sabe como derivar. Ou porque é muito complicado derivar. Bem, vou copiar colar esse código lá no vídeo. Tá, então, achei que foi um bom exercício aí. De uma coisa que não estava preparada. Ainda não terminou de pré-compilar o código. Ele estava pré-compilando junto com o Differential Equations. Ah, porque recompilou tudo. Aí nesse caso, acho que teria sido melhor criar um novo ambientezinho aí, para não ter que recompilar tudo. Dia. Mas faz sentido usar o reverse diff com o módulo de Catalyst? Às vezes faz, dependendo do que você vai fazer, né? Porque se você vai fazer equações diferenciais, né? Bom, é que no caso do Catalyst, ele está calculando já as derivadas para você. Dependendo das coisas, que nenhuma das coisas que a gente notou, né? Para resolver equações diferenciais, né? Que se você deixa ele escolher o solver, você viu exemplos onde ele era muito mais rápido do que a sua implementação manual, né? Uma das razões pelas quais isso pode ser é que ele pode estar fazendo a diferenciação automática, não só de primeira ordem, que é o que você está usando quando você faz as equações da catálise, como ele pode estar calculando derivadas de segunda ordem para o seu sistema de equações diferenciais. E aí ele consegue dar passos muito maiores, mantendo a precisão numérica do código que você está tentando integrar, tá? Então, faz sentido nesse sentido, faz, tá? Nesse sentido, faz sentido usar, tá? Mas faz mais sentido, assim, a situação que é mais comum não é em resolução de equações diferenciais, mas é em otimização, que é essa segunda parte do curso, né? A parte de otimização, geralmente, você vai tentar lidar com métodos de otimizações que usam informação de derivada, e com uma frequência grande, você não vai ter funções que você consegue derivar facilmente na mão. Então, você vai fazer derivação, você vai usar métodos de diferenciação automática. Tá? E aí, essa é a ideia do que a gente colocou aí. Então, eu coloquei aqui no Zulip o exemplinho, depois eu copio a aula aí, mas eu acho que é uma coisa interessante aí, como tanto de cultura geral, de programação, assim, existem métodos de diferenciação automática que você vai obter a derivada da função. Então, você pode usar essas derivadas para otimizar, para encontrar raízes, para resolver equações diferenciais, que você pode usar
derivação automática em muitos problemas diferentes, que precisam de informação da derivada da função para ser mais eficientes, né? Então, é uma coisa importante de maneira geral. Joguei no Zulip lá os códigos, tá? Não estou mais compartilhando a tela. E, sei lá, como tem um pouco assistência, foi bom que a gente falou de uma coisa um pouco diferente, que não é diretamente relacionada com a apostila, e eu acho que é uma coisa importante para todo mundo também. Onde que os códigos estão na atividade 28? Eu joguei agora no Zulip. Esse em particular aqui, eu joguei na aula do dia, escrevi lá, aulas gravadas, dia 19, blá, blá, blá. Ah, tá, achei. Tá lá o código, tá? Tá lá o código, tá? Então, esse código aqui vocês podem copiar e colar aí que vai rodar, tá? Então, você tem aí a chamada do reverse diff no código, a função H2, que a gente acabou definindo, que era mais ou menos razoável, o método de Newton-Raphson implementado, e aí vocês podem aproveitar e comparar com o que você tinha feito, o que tem de diferente, né? Acho que a principal diferença em relação ao que eu tinha feito é o critério de parada, né? Que aqui eu estou simplesmente usando o valor da função como critério de parada, que eu acho que é mais razoável para encontrar raízes. E que você está passando a função como do seu método, tá? Isso é uma diferença importante, né? Você, em geral, em todos os problemas na apostila, vocês estão escrevendo a função explicitamente dentro do algoritmo. Aqui não, aqui a própria função é um parâmetro de entrada do meu método. Tá? Então, eu posso usar o mesmo método para minimizar diferentes funções sem mudar o código do método em si. Tá? Então, eu uso o mesmo método para minimizar funções diferentes, só passando para o programa diferentes funções que eu quero minimizar. Pode explicar de novo por que o nome desse método é com funções anônimas? Porque elas não têm nome. Mas assim, deixa eu compartilhar a tela para ficar mais claro, tá? Peraí. É uma coisa bem, digamos, literal, né? Quando você define uma função assim, function f de x, return x ao quadrado, tá? Essa função chama f, tá? Eu posso agora criar uma outra função com outro nome. Function g de x, return x ao cubo. Essa função chama g. G eu defini já outra coisa que chama g, sei lá. Function nova função de x, tá? Então, a função chama nova função, tá? Nova função, o que é nova função? É uma função, tá bom? Ela tem um nome. Lembra, tem essa notação e tem a notação mais de única linha compacta, que, sei lá, minha nova função de x igual a x à quarta, tá? Então, essa função tem um nome, ela chama minha nova função. A outra notação que a gente está usando é essa função de funções anônimas, tá? Então, x igual a x à quarta. Essa função não tem nome, entendeu? Eu não dei um nome para ela, tá? Mas ela é uma função. A notação ela é exatamente a mesma coisa que isso aqui, só que com uma notação que não atribui um nome para essa função. Então, a gente lê isso aqui da seguinte maneira: dado x, devolva x à quarta. Entendeu? Então, essa função aí, eu não posso chamar ela agora, da maneira como ela está escrita aí. Eu não consigo chamar ela, porque ela não tem nome. Entendeu? Eu posso chamar minha nova função calculada no ponto 2. Ela é x à quarta, dá 16. Essa função aqui, ela está perdida nesse momento, tá? Ela não serve. Mas para que servem essas funções anônimas? Porque eu posso definir minha função genérica fx. E agora, o que a minha função genérica faz? Ela recebe uma função como parâmetro de entrada e o valor de x para o qual eu quero aplicar essa função. E ela vai devolver essa função aplicada em x. Então, minha função genérica, eu posso passar para ela, por exemplo, a função minha nova função e calcular no ponto 2.
Então, o que que eu fiz aqui? Ó? Eu chamei essa função aqui, minha função genérica. Essa função, minha função genérica, recebe como parâmetro uma função, que eu chamei de f. E nessa chamada, essa função que eu estou dando como parâmetro para minha nova função, para minha função genérica, é a minha nova função. Essa tem um nome. E o que essa minha nova função faz? Eleva x à quarta. Então, minha nova função aplicada no ponto 2, que é o que está acontecendo dentro daqui, vai dar 16. Mas eu posso fazer a mesma coisa, passar uma função sem nome. E aqui eu passo a fazer sentido ter uma função sem nome. Então, a minha função genérica recebe uma função como parâmetro. Essa função agora não vai ter um nome, ela é uma função anônima. Mas o que essa função anônima faz? Dado x, devolva x à quarta mais 3. E calcule isso no ponto 2. Tá? E é isso aí. Entendeu? Então, a função anônima, eu não posso usar ela agora de novo, porque ela não tem nome, eu não tenho como me referir a ela mais. Só que ela serve como input de uma função diferente. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente chama a função, o Newton-Raphson assim, falou assim, olha, eu quero minimizar a função que, dado x, devolve esse negócio aqui. Começando, minimizar não, né? Encontrar a raiz. Dado x, devolve esse negócio aqui, partindo do ponto 0,5. Então, eu posso minimizar essa função. Isso é equivalente a eu primeiro definir uma função, meu polinômio, sim, meu polinômio de x é igual a esse polinômio aqui, tá? Então, agora eu defini a mesma função, só que agora com um nome. Essa função não é anônima, é uma função com um nome, tá? E eu posso chamar Newton-Raphson de meu polinômio, começando do ponto 0,5, e é exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui eu usei uma notação que eu não precisei definir primeiro uma função com um nome para depois minimizar ela. Eu posso direto passar uma função anônima e minimizar essa função anônima, que não tem nome. Entendeu a ideia? É literalmente ter ou não ter um nome, você ter atribuído ou não um nome à função. E aí a notação para uma função que não tem nome é essa, né? A gente lê assim, dado x, devolva essa conta feita com x. Uma função é sempre isso, né? Meu polinômio de x é a mesma coisa. Dado x, devolva esta conta feita com x. Só que a diferença é que agora eu dei um nome para essa operação que chama meu polinômio de x. Meu polinômio calculado em x. E aqui eu não dei um nome. É a mesma operação, só que sim atribuo um nome para ela. Então, chama uma função anônima. Em Python chama lambdas. Eles chamam lambdas isso em Python, tá? Também tem uma notação desse tipo de coisa. Menos versátil que a de Julia, mas é o que chama lambda em Python. Tá bom? Aprendemos uma coisa nova? E ela é naturalmente mais rápida ou só quando a função no polinômio não foi compilada ainda? Não tem nenhuma diferença de performance, é a mesma coisa, tá? As duas vão ter que ser compiladas em algum momento. A função meu polinômio, ela vai ser compilada a primeira vez que você chamar ela, né? Então, aí a gente pode ver uma diferença, por exemplo. Vamos pegar aquele caso, minha função genérica, eu vou fazer ela ser um pouquinho mais complicada, tá? Vai ser f de x mais 5 vezes x, tá? Então, a minha função, para entender o papel da compilação aqui, né? A minha função genérica, ela recebe uma função f e o valor de x, e ela vai aplicar a função f em x e depois somar 5x, tá? Então, eu tenho a função, lá, meu polinômio, né? Belezinha? E agora eu posso falar, minha função, eu vou agora medir o tempo, tá? Minha função genérica de meu polinômio calculado em x. Não é em x, né? Peraí. Tem nada a ver, peraí. Então, minha função genérica é isso, meu polinômio é isso, e a minha função genérica, eu vou chamar minha função genérica calculada no meu polinômio no ponto 0,5, tá? Que era o que a gente estava fazendo antes. Porque como essa história do vetor aí é meio chata. Minha função genérica, tá? Eu preciso
essa função... Ah, não, peraí. 5 vezes x de 1, né? É isso, tá? Então, a minha função genérica recebe uma função, aí calcula a função do x e soma 5 vezes x de 1 nela, e aí eu posso aplicar a minha função genérica no meu polinômio, tá? Que é isso aqui, tá? Aí o que acontece em termos de questões de compilação, né? Se você mede o tempo aqui, tá? Ele deu um tempo aí. Se você agora tenta, vamos copiar o polinômio, se isso aqui você agora chama minha função genérica, em vez de passar a função que tem nome, meu polinômio, né, você passa a função anônima, tá? Ele vai compilar essa função anônima, tá? Então, vai demorar muito mais, assim, numa primeira chamada, né? Ele vai demorar muito mais, porque ele teve que compilar a função anônima quando você fez essa chamada aqui, né? E isso vai acontecer sempre, tá vendo? Porque como a função não tem nome, toda vez que você chamar essa minha função genérica passando uma nova definição, que pode ser igual ou não, dessa função anônima, ele vai ter que compilar a função anônima. Então, isso aqui, respondendo a pergunta do Carlos, assim, chamado uma vez dessa maneira, é mais lento você definir a função anônima, porque a função chamada com o meu polinômio, não. Ele não precisa compilar essa função de novo, entendeu? O meu polinômio já foi compilado. Quando você redefine a função como função anônima cada vez, ele precisa recompilar a função anônima. Mas isso é um problema de verdade? Não é, porque se você olhar para a minha função, a nossa função Newton-Raphson, ele vai chamar um monte de vezes a função aqui dentro, né? Cada vez que eu escrevo f de x0 aqui, ou f de x new aqui, ele está calculando essa função. Mas ele só vai compilar essa função uma vez em todo esse processo iterativo. Tá? Então, o Newton-Raphson, né? Newton-Raphson, do meu polinômio, isso aqui, tudo bem, é que aqui vai ser muito rápido, mas, sei lá, demorou esse tempo aqui, tá? E aqui ele compilou, vamos rodar de novo, tá? É que demora muito pouco aqui, aí pode ser que a compilação tenha algum papel, mas você vê, quando eu chamei Newton-Raphson com o meu polinômio, a primeira vez ele compilou, ele fez uma compilação, e ele reportou essa compilação. A segunda vez ele não compilou mais nada, porque já estava tudo compilado, e ele foi super rápido. Agora, se em vez de chamar Newton-Raphson com o meu polinômio, eu chamar Newton-Raphson com a função anônima, ele vai compilar a função anônima na primeira vez, e ele vai compilar na segunda vez também. Ele vai compilar na terceira vez também, ele vai compilar na quarta vez também, tá? E aqui isso tem alguma importância, porque, repetindo o experimento anterior do meu polinômio, né? O sistema que a gente está trabalhando é muito simples, né? Então, rodar essa função aqui é muito rápido, né? Mesmo o processo iterativo é muito rápido. Então, a compilação é praticamente totalmente domina o tempo da execução, mas é porque a execução é muito rápida. Se você estivesse trabalhando com um problema de verdade, assim, ou um problema onde o tempo é um problema, né? Se você está trabalhando com um sistema muito maior, um problema de utilização muito mais complicado, com milhares de variáveis, qualquer coisa desse tipo, o tempo de execução vai ser muito maior do que 0,15 segundos. Vai ser, sei lá, 10 minutos, 1 hora, 10 horas, 3 dias, sei lá. E aí, nesse caso, o tempo de compilação passa a ser irrelevante. Né? Então, você pode usar a conveniência das funções anônimas para definir, sem ter a necessidade de ter que definir funções com nomes o tempo todo, tá? Você pode usar a conveniência delas, elas são convenientes em algumas situações, tá? E geralmente elas não são um problema. Você vai compilar elas uma vez só que, bom, se o seu método demora alguma quantidade de tempo que tem importância, essa compilação não vai ser uma coisa limitante no seu tempo de execução. Tá? Mas, de maneira mais genérica, a resposta mais genérica seria não. A função com nome tende a não ter esse problema de recompilação, porque você está identificando já quem é a função que você já compilou. Isso aqui é como se fosse uma redefinição de uma função cada vez que você chama o método. Tá? Então, ele precisa recompilar essa função. Depois que ela está compilada, o tempo é o mesmo, o tempo de execução é o mesmo, tá? Não vai ter diferença.
Bom, pessoal. Vou copiar isso aqui lá como informação adicional. Então é isso, pessoal. Se ninguém quer perguntar mais nada, qualquer coisa, mandem uma mensagem para mim. E vamos ver se o pessoal volta normalmente às aulas. Beleza, professor. Falou, até a próxima. Falou. Até mais. Tchau, tchau, professor. Tchau.